capítulo 8, do 22 ao 26, onde a palavra do Senhor diz assim, capítulo 8, versículo 22: E pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, em frente de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima dos céus, nem embaixo na terra, que guardas o conserto e a beneficência a teus servos, que andam de todo o seu coração diante de ti. E ele vai fazer uma oração lindíssima, que eu também quero fazer sempre. E eu acredito que a oração dele aqui foi sincera, foi verdadeira. Quando ele edifica o templo, igreja de Deus, foi sincero, foi verdadeiro. Mas o tempo todo, o diabo, igreja, ele é tão sutil que ele sabe qual é a pessoa que tem uma fidelidade permanente, ainda que tenha falhas, e pessoas que podem não aparentar falhas, mas não tem fidelidade permanente. Deu para entender? Deu para entender? E é aí que entra a batalha espiritual. Por que algumas pessoas não conseguem se firmar com Deus? Irmãos, Gálatas 5 fala de uma batalha que vai haver entre a carne e o espírito. Salomão orando a Deus, o Senhor apareceu para ele 2 vezes. Ele viu, conversou com Deus, dialogou com Deus, orou ao Senhor. E aqui ele conversando com Deus, ele faz uma oração profunda, igreja. Até o 26, nós vamos ler o 24, ele diz assim: Que cumpristes com teu servo Davi, meu pai, o que lhe dissera, porque com a tua boca o disseste, e com a tua mão o cumpriste, como nesse dia se vê. Ele vai dizer: Agora pois, ó Senhor Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que falaste dizendo. Escuta: Não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel. Somente que teus filhos guardem o seu caminho, para andarem diante de mim, como andasses diante de mim. Para andarem diante de mim, como tu andaste diante de mim. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra, que disseste a teu servo Davi, meu pai. Deus tinha falado para Davi o seguinte: Davi, se os teus filhos andarem na minha presença, no meu caminho, nunca vai te faltar sucessor, sempre vai haver. E Salomão, ele cobra de Deus cumprir aquilo que ele falou para o pai dele, dizendo o seguinte: eu estou andando na tua presença, então agora cumpra a sua parte. Que o Senhor venha manter o meu reino, que o Senhor venha, assim como prometeu ao meu pai, manter, escuta, a minha descendência. E Deus vai falar com Salomão várias vezes: Salomão, se você ficar na minha presença, essas bênçãos realmente vão ser como eu te falei. Capítulo 9, versículo 1. Sucedeu, pois, que acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, que era dele mesmo, e todo o desejo de Salomão que lhe veio à vontade de fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: Escuta, ouvi a tua oração e a tua súplica, que suplicando fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. E os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. E se tu andares perante mim, como andou Davi teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi teu pai, dizendo: Não te faltará homem sobre o trono de Israel. Por que eu quero bater muito nessa tecla? Irmãos, irmãs, às vezes nós estamos nos sentindo tão seguros, porque somos crentes, e porque eu convidei a Juliana para louvar um hino que diz: Eu quero me curar de mim. Primeiro passo é o momento em que eu começo a ver de fato quem eu sou, não justificar quem eu sou, querer tornar justo os meus erros e falhas, reconhecendo que sou e que tenho, mas que Deus, no meu caso, vai reconsiderar
porque eu me coloco numa posição diferenciada. Não funciona. Enquanto não houver, igreja, de fato, uma visão interna de quem nós somos na presença de Deus, a dificuldade do Espírito Santo em trabalhar conosco, trazendo a nossa imagem à presença de Deus, mostrando para nós, igreja, a distância que nós estamos do Senhor. E eu não digo distância no sentido de santidade, eu digo distância no sentido, igreja, de comportamento, de vida. Comportamento não público, comportamento comigo e comigo. Aquele momento que estou só eu, aquele momento que é eu, meu pensamento de Deus. É muito fácil apontarmos os defeitos dos outros, das igrejas, mas no momento que nós começamos a usar a palavra, de novo vou parafrasear os pregadores da manhã, a palavra de Deus, ela é o prumo que conserta a nossa vida, que endireita a nossa vida. E quando ficarmos justificando nossos erros, ou seja, procurar tornar o erro justo, para que possamos continuar nele, nós vamos criando, na verdade, uma cova para nós e para a nossa descendência, porque a nossa descendência vai também acabar herdando muito do que nós fizermos hoje. Existe fruto na vida dos meus que virão de acordo com o que eu fizer hoje. Claro que eles terão os deles também, mas nós temos que nos preocupar, igreja, dia a dia, com a direção que estamos dando na nossa vida, com quem nós estamos andando, com quem nós estamos conversando. A Bíblia diz: as más conversações corrompem os bons costumes. O que nós aprendemos durante toda uma vida pode ser destruído com uma conversa, com um diálogo. Desculpa. Você escolhe com quem anda. Preste atenção nisso. Escolhe o que quer ouvir. Continuando o texto ainda, capítulo 9, versículo 15. A palavra do Senhor diz assim: e esta é a causa do tributo que impôs o rei Salomão para edificar a casa do Senhor e a sua casa, e Milo, o muro de Jerusalém, como também a Azor, Megido e a Gesar. Eu só coloquei essa passagem porque tudo aquilo que Salomão quis fazer, ele fez, irmãos. Tanto questão espiritual, questão material. Então me escuta. Para todos, a vida de Salomão era uma vida abençoada. O homem era muito inteligente, o homem era muito sábio, construiu uma mansão, construiu um templo para Deus. Deus aparece para ele. O homem tinha tudo para dar certo. Então preste atenção nisso. O grande problema na vida de um crente é quando ele perde a soberba, quando ele perde a humildade e ganha soberba. Ele começa a achar que ele é, mesmo que ele diga: eu na verdade não sou, mas dentro dele, ele sente que é. Ele acha a tal ponto que ele não precisa mais ganhar alma, orar por pessoas, não precisa fazer mais nada. Agora ele é, mas ele continua com o discurso dizendo: Deus sabe. Mas lá dentro, sutilmente, tem um caráter que o diabo vai alimentando com pouca semente, com pouco alimento, para não aparecer. É aquele nosso lado que ninguém vê, mas que sutilmente a gente mantém ele quietinho ali do lado. É um comportamento, é um pensamento, é uma conduta. Está ali. Só que para todo mundo, nós mostramos agora as grandezas que interessam para os outros. Eu sou crente, eu faço o bem, mas aquele outro lado fica escondidinho ali. Ninguém vê. Deus e o diabo vê. E o diabo sutilmente vai alimentando. É o que fala mal do crente, o diabo vai alimentando. É o que tem atos, de vez em quando, de desonestidade. Sabe o que são atos de vez em quando de desonestidade? É quando a pessoa fala assim: eu sei que está errado, mas Deus me conhece. Mas eu sei que está errado, eu sei que não é para falar. Mas esse lado que vai se cultivando, é como se nós pudéssemos. Só que tem um perigo, igreja. Esse lado, ele pode comer todo o outro lado, porque ele é voraz, ele é terrível. Aí nós vamos no capítulo 11, onde a
palavra do Senhor diz assim: eu peço que em casa os irmãos estudem o livro de Reis. E o rei Salomão amou muitas mulheres